Bem-vindo ao audiobook de Alice no País das Maravilhas. Nessa versão especial apresento a tradução de Monteiro Lobato, um dos maiores autores da literatura brasileira, em uma obra que está em domínio público. A sequência completa está na descrição do vídeo para que você possa seguir essa aventura do começo ao fim. Capítulo 12. O depoimento de Alice. Presente, respondeu ela, e esquecendo-se que havia crescido muito nos últimos minutos, pulou de um salto para a frente de suas majestades, varrendo com a saia todo o tribunal do júri. Oh, peço que me perdoem, exclamou logo que deu pelo desastre, e começou a juntar do chão os pobres jurados para pô-los de novo em seus lugares. O julgamento não pode continuar sem que todos os jurados estejam direitos nos seus postos, declarou o rei gravemente, deitando sobre Alice um olhar terrível. Alice, que já havia arrumado os jurados, olhou para a mesa para ver se faltava algum e viu que estavam todos. A única diferença era que havia colocado o periquito de cabeça para baixo. O pobrezinho sacudia no ar a cauda, feito um chicotinho, não sabendo como desvirar-se. Alice correu a tirá-lo daquela triste posição, refletindo consigo que bem pouco adiantava ao julgamento que a criaturinha estivesse de cabeça para baixo ou para cima. Assim que os jurados se refizeram do susto, tomaram as pedras e os lápis, começando a escrever a história do acidente. Só Periquito nada escrevia, tal era a sua emoção. Estava de boca aberta, com os olhos fitos no forro. — Que sabe você a respeito deste caso? Perguntou o rei afinal. — Eu? Nada. — Nada mesmo? Insistiu o rei. — Nadíssima mesmíssimo, continuou a menina. — Este depoimento é muito importante, disse o rei aos jurados, que imediatamente escreveram nas pedras as reais palavras. Mas o rei distraiu-se com a palavra importante e começou a repetir de si para si em voz alta. Importante, sem importância, importante, sem importância. E os jurados escreviam as duas coisas, o que era um absurdo. Alice viu o erro, mas refletiu que no fim tudo dava certo. Nesse momento, o rei, que também escrevera qualquer coisa no seu livro de notas, exclamou: Silêncio! Em seguida passou a ler. Diz o artigo 42. Todas as pessoas cujo tamanho exceda de 1 quilômetro são obrigadas a deixar o recinto do tribunal. A assistência inteira olhou para Alice. — Que querem de mim? Gritou ela. — Eu não tenho 1 quilômetro de altura. — Tem, afirmou o rei. — Tem até 2, ajuntou a rainha. — Pois muito bem, declarou Alice com energia. De qualquer forma, não sairei daqui, porque esse artigo não é legal. Foi você que inventou agorinha mesmo. É o artigo mais velho da Constituição dos Tribunais, declarou o rei. Se é o mais velho, deveria ser o artigo número 1 e não o número 42. O rei empalideceu e apressou-se em guardar o livro de notas. Estava evidentemente todo errado. Vejamos a sentença, disse ele voltando-se para os jurados. Há mais provas a examinar, interveio o coelho branco. Este papel ainda não foi lido ao tribunal. Que é que está escrito nele? Inquiriu a rainha. Não sei, ainda não o abri, disse o coelho branco. Mas parece-me carta do acusado escrita para alguém. Qual o nome do destinatário? Perguntou um jurado. Não tem endereço nenhum, disse o coelho. Nada há escrito do lado de fora. E, enquanto ia falando, desdobrava no ar o tal papel. Não é carta, declarou por fim, é uma poesia. Escrita pelo próprio punho do valete de copas? Inquiriu um jurado. Não, respondeu o coelho, a letra não é dele. Deve ter imitado a caligrafia de alguém. O tribunal estava boquiaberto de curiosidade. Perdão, majestade, disse o valete de copas.
Eu não posso ser acusado de ter escrito o que eu não assinei e o que não representa a minha letra. Nesse caso, pior ainda, objetou o rei. Se não assinou e não usou a sua letra natural, então é que tinha algum mau intuito. Se não fosse assim, assinaria naturalmente e não mudaria de letra. Todos bateram palmas, porque era realmente a primeira coisa sábia que o rei ainda dissera. Prova nada, berrou Alice, pois se nem leram o que está escrito, como prova ou não prova? Então leia, ordenou o rei, achando que ela tinha razão. O coelho branco pôs os óculos e indagou. Por onde devo começar, majestade? Comece pelo princípio, respondeu gravemente o rei. Carrapato, carrapicho, carrapicho, carrapato, pato carra, picho carra, picho carra, pato picho, carra carra, picho pato. Eis a prova mais evidente que ainda vi em minha vida, exclamou o rei triunfante, esfregando as mãos. Nada mais resta provar. Os senhores jurados estão habilitados a dar a sentença. Esperem um pouco, gritou Alice. Se algum deles puder explicar o que os versos significam, ganhará um tostão furado. Não creio que haja a menor parcela de prova nas palavras que acabam de ser lidas. Os jurados escreveram em suas pedras. Ela não crê que haja a menor parcela de prova no que acabamos de ouvir de ler. Mas nenhum tentou explicar o que significava o papel. Se não há a menor parcela de prova na poesia, observou o rei, isso nos evita o trabalho de procurá-la. Ainda assim, não sei, disse colocando o papel sobre os joelhos. Parece-me que há alguma evidência. Pichocarra. Você pichocarra? O valete de copas abanou tristemente a cabeça e respondeu. Quem me dera pichocarrar. O rei olhou-o de revés. Isso aqui tem um sentido oculto, disse. Pichocarra quer dizer, talvez, o seguinte. Fui eu mesmo quem comeu os bolos da rainha e quero ver quem descobre isso. Notem os senhores jurados que as letras da palavra pichocarra acham-se todas repetidas na frase que eu acabo de apresentar. Os jurados escreveram nas lousas as letras que o rei grifara e viram que formava a palavra bichocarra e não pichocarra. Um deles alegou isso em defesa do réu. Sim, concordou o rei, mas o valete é dos tais que trocam B pelo P. Vício de pronúncia, que nele notei há tempos. Ainda assim, a prova está provada. E agora cumpre aos senhores jurados darem a sentença. Não, bradou a rainha. Primeiro a execução, depois a sentença. Que asneira, exclamou Alice. Como é que a execução pode vir sem haver sentença? Faço o obséquio de calar essa boca, disse a rainha com ironia. Sou dona da minha boca e da minha palavra. Calo ou falo quando me apraz, retrucou Alice, colérica. Cortem-lhe a cabeça, berrou a rainha no auge da cólera. Ninguém se mexeu para executar a ordem. Vê, exclamou Alice com desdém. Ninguém liga a mínima às ordens de sua majestade. A senhora não passa de uma simples rainha de baralho. Mal disse aquilo, todo o baralho avançou para ela numa fúria, fazendo Alice dar um grito de medo e aborrecimento. Era uma chuva de naipes, de ases, de valetes, de reis, de damas, de setes, de biscas, de coringas que não tinha mais fim. Tantos e tantos naipes que Alice se sentiu sufocada e, ao abrir os olhos, viu-se então no jardim do começo dessa história, deitada no banco, com a cabeça nos joelhos de sua irmã, que lhe passava carinhosamente a mão sobre a cabecinha loira. Acorde de uma vez, Alicinha, você está dormindo demais hoje. Oh! Exclamou ela, sentando-se e esfregando os olhos. Tive um sonho tão comprido e interessante, e contou uns pedaços à irmã. Muito interessante, na verdade, Alice, mas é hora da merenda. Vá para dentro. Alice ergueu-se e foi correr para tomar a merenda. Enquanto corria, tratava de recordar todo o sonho, porque se não fizesse assim,
logo esqueceria completamente. E não queria esquecer aquele sonho que era o mais lindo que jamais tivera, o sonho das suas aventuras no País das Maravilhas. E assim chegamos ao fim dessa incrível jornada pelo País das Maravilhas. Espero que você tenha se encantado com essa história atemporal e com as aventuras de Alice nesse mundo mágico e surpreendente. Se você gostou deste audiobook, aproveite para se inscrever no canal Ouça um Livro e continue explorando outras grandes obras da literatura. Deixe seu comentário, compartilhe com quem ama boas histórias e nos conte qual foi sua parte favorita desta aventura. Muito obrigado por ouvir e até o próximo livro.